bem, galera? Que saudade, quanto tempo! Hoje eu estou aqui com duas amigas. Nós vamos conversar um pouquinho dos bebês reborn. Essa situação dos bebês reborn que está aí na nossa sociedade. Está um bate-papo de lá, bate-papo de cá, crítica dali, crítica de cá. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa boneca, ela é feita artesanalmente, cílios, bocas, peso. Então nós vamos conversar tudo sobre esse artefato que é os bebês reborn, essa boneca que chegou para mexer com toda a nossa sociedade. Então eu quero aqui apresentar primeiro a Paula, quero que a Paula se apresente. Boa noite, meu nome é Paula Pereira, eu sou neuropsicopedagoga, trabalho com crianças já faz mais de 15 anos. Nesse universo infantil eu estou introduzida e também sou psicanalista, terapeuta de mulheres, né? E tenho ênfase em luto e perdas. E aqui do outro lado, que vocês já conhecem, minha amiga Carla Moraes. É isso, gente. Olha nós aqui de novo, reunidos para falar desse assunto tão polemizado, né? Carla Moraes, formada em marketing, formada em gestão municipal pública e, consequentemente, dentro da vida pública, hoje estou presidente do MDB comunitário municipal, lá no meu partido, da onde surgiu, inclusive, a questão da lei. Eu gostaria de estar debatendo com vocês hoje sobre isso, esse assunto tão polemizado. Sim, é um assunto muito polemizado e eu quero saber um pouquinho, Paula, e também de você, Carla. O que é um bebê reborn para você? O bebê reborn é um brinquedo. Ele foi introduzido para que as crianças pudessem brincar com algo mais realista. Algo que saísse daquele conceito de bonequinha, que só trocava fraldinha e que dava mamadeira. As crianças com esse mundo virtual querem coisas mais realistas. Então, o bebê reborn, essa boneca, veio para satisfazer esse pedido das crianças. É um boneco com peso de uma criança, normal, com cílios, como você falou. Tem todos os aspectos de uma criança normal. Sendo que as crianças não são mais o alvo. Os adultos estão cada vez mais adeptos a esse boneco. Tem brinquedos de adultos e tem brinquedos de criança. Só que o bebê reborn veio para suprir tanto a área infantil quanto a área do adulto. Mas sabemos que o bebê reborn ele foi introduzido para terapias. Terapias no que eu digo, pessoas que sofrem com Alzheimer, mães que perderam seus filhos recentemente, para lidar com a dor do luto, a dor da perda. Até mesmo para pessoas que sofrem com algumas sequelas, né? Algumas outras pessoas também que perderam seus pets, que foi uma substituição do animal de estimação pelo brinquedo, pelo bebê reborn. Só que nós estamos agora num período de histeria. Período de histeria é quando exacerba, quando algo se transforma quase perto do descontrole. E é o que tem acontecido ultimamente. Sim, é muito bom que a sua resposta, tá? Eu concordo plenamente com você que o bebê reborn veio aí para suprir o luto, o desconforto tanto da criança quanto do adulto, mas nós estamos numa situação de descontrole. E para você, Carlinha, como é que você acha, para que serve o bebê reborn? Eu gostaria de estar puxando um pouquinho o nosso assunto para uns anos atrás, né? Eu que sou da década de 70, eu sou da época do Para Pedro, né? Era o boneco mais realista que nós tínhamos. E com o desenvolvimento tecnológico, com o apelo e o fomento das indústrias e tudo que a gente vê, com a evolução, né, tecnológica em todas as áreas, a gente vê que a indústria de brinquedos não ficou para trás. Então, realmente, Paula, a proposta de trazer um brinquedo cada vez mais realista, primeiro acontece com aquela boneca Meu Bebê, meu bebezinho lá atrás,
onde o corpo era de paninho, mas o resto do corpo feito com silicone melhorado, com uma borracha melhorada, que já trazia ali uma aproximação. O bebê tinha uma chupetinha, outras bonecas que tinham ali o lugarzinho para botar uma madeirinha, sair a urina, né? O que fingia ser a urina. O meu bebezinho que comia o papazinho, entre outras e outras e outras. E chegamos aí na era do século XXI, onde o apelo à realidade é algo que está gritando nos 4 cantos do mundo. Quanto mais realista, melhor. Isso é preocupante. Sim. E quando a gente fala do bebê reborn, que é nada mais, nada menos que um artefato, um brinquedo, uma peça de entretenimento para uma criança, a gente vai falar de um produto que é criado com a finalidade de suprir a necessidade infantil, cada vez mais parecido, cada vez mais semelhante, e isso pode até desencadear, assim, na criança a questão da afetividade que a gente vê que muita gente está perdendo. Mas eu acho que a gente perdeu o freio, perdeu meio que a mão no negócio. É um brinquedo que foi criado para dar atendimento à necessidade de uma criança, ao desenvolvimento do afeto, no caso de ganhar ou perder um irmãozinho, um tratamento em pacientes com Alzheimer, ou até a substituição, em casos específicos de luto, de pessoas que possuam alguma dificuldade, tá? De assimilação. Pessoas com necessidades especiais, com o poder cognitivo prejudicado por alguma coisa. Então, essas pessoas, sim, elas precisam desse brinquedo. E aí, Carlinha, na caixa, na maioria da caixa dos bebês reborn, está escrito que é para você dar banho e molhar o menos o possível, né? Então isso imagina fazer isso com um bebê, de verdade. Isso prova que isso é um artefato, né? Sim, e aí, é um objeto. É um objeto. Que vocês me falam sobre essa questão, Paula, dessas pessoas, dessas mulheres, né? No caso, eu até o prezado momento eu não vi homens com essas atitudes, e sim mulheres, né? Em maioria em situação de vulnerabilidade que eu digo assim, com alguma situação que elas estão precisando uma afetividade. Então eu queria saber de você, Paula, de você, Carlinha, como que vocês, o que vocês fariam em relação a conscientizar essas mulheres aí que estão na rua, indo para o UPA, indo para o supermercado, até introduzindo esses bebês reborn dentro da própria família e achando que a família tem que fazer parte dessa situação que não passa de um artefato como esse aqui, né? No caso, qual o nome? Benjamin. O Benjamin, que está aqui conosco, né? Que é um bebê reborn. Agora, no momento, tem até uns que são mais realistas, né? Mas ele parece bastante, né? Realista, né? Parece, o que vocês acham? Tem várias variações também de preço, né? O Chuck também parecia realista. R$3.000. O Chuck também era realista. É o Chuck. Fala, Carlinha, o que você diz para mim, Paula? Então, dessas mulheres aí que estão... Deixa eu pegar esse gancho aqui, que primeiro a gente tem que entender como isso tudo surgiu, né? Ih, meu Deus. E aí a gente gera polêmica, como aconteceu, veio por dentro do meu partido. Eu tenho uma certa liberdade para falar sobre o assunto, sendo que eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou defendendo nem atacando o vereador que fez a lei. Primeiro que eu não protejo, não defendo pessoas. Eu defendo situações e preceitos. Né? O vereador Vitor Hugo, ele traz essa lei que desde 2013, esse projeto de lei, ele está em andamento. E esse ano, dia 7 de maio, foi votado e foi aprovado na Câmara de Vereadores. Ora, a gente tem uma discussão enorme porque falaram que era a lei da boneca. E na verdade não é. Não, a lei a lei que separa, que reserva um dia para profissionais que trabalham nesse ramo. Ora, sim. fomenta um o mercado. Né? Você há uma concorda diferença. comigo? Mas ainda assim, sendo uma lei para criar um dia para homenagear a cegonha reborn, que é o nome que se dá ao profissional que desenvolve, que cria, que faz o boneco ficar cada vez mais realista, faltou um pouco de senso no que se diz respeito a pequenos detalhes, dado uma sociedade completamente fora da realidade.
Uma sociedade que, por um like, arranca roupa na rua, Sim, que maltrata sim. animal, que finge o abandono de uma criança. E aí a gente vai esbarrar em várias situações. Essa lei parece que ainda não chegou a ser sancionada pela prefeitura. Não sei se nesses últimos dias aconteceu. Mas é uma coisa que nos causa preocupação. Porque a partir do momento que a gente cria uma lei séria, com tantas coisas acontecendo Muitas no Rio de coisas. Janeiro, no Brasil e no mundo, tá? A gente cria uma lei por um motivo e essa lei começa a se desprender para outros caminhos, a gente já tem que começar a colocar na balança aquilo que a gente está transformando em projeto de lei. Até onde vale a pena a gente botar a cara para bater por aquilo e até onde não. Foi uma lei criada por um vereador do MDB. Nós tivemos a honra de ouvi-lo uns dias atrás. Eu estou aguardando, inclusive, uma entrevista para que ele possa falar mais profundamente sobre o assunto e a gente E trazer. quem sabe agora ele escutando aqui a nossa conversa, É o vai que eu receber espero. você, com certeza, O né? convite fica aberto, né? Fiquem O aberto o convite tá convite, aberto. entendeu, Vitor Hugo? A gente está aí para isso. Afinal de contas, você é nosso presidente no comunitário, né? E nós precisamos trazer para o mundo a ideia de que não é dar uma justificativa ou uma satisfação. Mas a partir do momento que eu me torno figura pública, eu devo sim satisfação a quem me elegeu. Claro, E a quem não me certeza. elegeu também. Sim. Porque eu tô lá dentro da Câmara, eu tô lá dentro da Lege, do Planalto, seja de onde for, tomando a decisão da vida de outras pessoas. E aí decide-se criar um dia, mas ele trouxe, parece que dentro da lei, uma justificativa que, assim como as mães naturais, as mães humanas, as mães do bebê reborn também têm um direito. E é aí que tem o destrave da falta de realidade. Então, Mesmo Carlinha, porque- mas esse tema que você tá, Paula, que nós estamos colocando, ele faz com que surjam outros elementos como o abandono de crianças. Sim, Essas mães, eu quero saber se essas mães de bebê reborn, elas já foram em orfanato, em abrigo, porque tem muitas crianças em abrigo com 4, com 5, com 6, com 7 anos, enfim, querendo um abraço, querendo uma família acolhedora, querendo ser amada. Mas aí é que tem o caos. Aí é que o caldo sim. entorna. aí é que aperta, né, Paula? Por quê? Ser mãe de um bebê reborn é completamente diferente de ser mãe de um ser que fala, de um ser que pensa, E que de um cobra. ser que cobra, de um Nós ser sabemos que bem disso que enquanto vai te mães. proporcionar vários desafios. Um bebê reborn você vai acalentar, você vai botar pra dormir, ele não vai acordar de madrugada, ele não vai ter Eu vou um pouco mais profundo. Você vai fazer o vídeo, você vai lacrar, vai fingir que tá amamentando porque ele não se amamenta, você vai fingir que tá limpando as fezes dele porque ele não faz fezes. Não Daqui a pouco faz. vão criar um que faz caquinha só pra poder Mas é me desbancar. uma substituição afetiva. Sim. Você pega e É um transfere comodismo, tudo né? Você aquilo que você concorda sente comigo? para um E até objeto. onde comodismo, vai então, esse é comodismo? Entendeu? Uhum. Você transfere tudo aquilo para o objeto não vai conseguir transferir para você. É inanimado. Agora, quando você transfere algo para algum ser, esse ser com certeza vai retribuir para você, mas será que vai retribuir da forma que você quer? Você é um hedonista. O hedonista, ele simplesmente quer que aquilo funcione do jeito que ele quer. Ele é um egoísta. Então, como é que uma mãe desse tipo de bebê reborn vai conseguir lidar com aquela criança do orfanato? Uma criança que ela vai ter que escolher como um bebê, mas não vai ser como um bebê reborn. A realidade é completamente fora. Tá vivendo um mundo Expectativa e virtualista. realidade. Expectativa e realidade. Sim, Entendeu? você tem um desenvolvimento ali emocional, dia a dia, aprender a ler, aprender a escrever. Ter a Responsabilidades. responsabilidade, né? Você ter, eu quero hoje ir para o parquinho, não, você tem que ali condicionar os horários, porque você vai ter que ensinar também a ter aquelas obrigações. Caráter, Então, responsabilidade, é uma personalidade. fantasia, não é isso? Com Você reborn concorda você comigo? cria o que você quiser É na um É um situação mundo que de você quiser. utopia. E aí, É uma quando fantasia, né? a gente vê isso tudo ser criado, e até com Benjamin aqui sentado à mesa, eu fico me imaginando se daqui a alguns anos a sociedade vai realmente estar preparada para as próximas propostas. Porque a inteligência artificial está aí. Tá crescendo Vídeos cada dia que são mais, feitos de desenvolvendo cada pessoas dia que já mais. morreram, pessoas que não estão no lugar,
vídeos fake, tanta coisa mentirosa, como é a questão, me perdoem, do bebê reborn. É uma mentira. Sim. Não tem vida. Não tem vida própria, não respira, não tem alma, não tem emoção. Carlinha, cuidado para você não ser processada pela Você mamãe reborn. jura? Então, que venham os processos. Sabe por quê? Porque Sim. isso é uma realidade. Eu estava dando uma olhada do Oiapoque ao Chuí. Algumas prefeituras estão tendo que tomar medidas drásticas, Sim. inclusive judiciais, contra essas mulheres que pegam Sim. um pedaço de borracha e levam para o SUS para Eu tentar já vi, tirar a eu vez já vi. de uma... Tu imagina? Eu já vi, acho que foi em Salvador. Uma criança que o com prefeito broncolite. falou, pode mandar prender. Olha, eu tô avisando, hein? Imagina. A mãe de bebê reborn que aparecer de madrugada aqui, E não é Ou só então isso. chama o CAPS. prender. Não é vai só prender. Ou Pode então chama o prender. CAPS. Sim. É a Isso é- certidão de nascimento que é Gente. feita, é o exame do pezinho. Vem com kit, tá? Vem com Vem kit com na kit. caixa. Cada um tem um valor. Cada um tem um Incrível. valor. O material mais inferior, um valor. Primeiro, estão objetificando pessoas, tá? E desqualificando vidas. Sim. E com a proposta de cada vez parecer mais realista, Mais realista. já tem o parto humanizado com doula. Deixa eu falar aqui de uma figura. mesmo? Paula? O bebê reborn vem dentro de uma barriga Ah, sim, sim. que sim, ele eu sai de visualizei, dentro da eu vi. placenta. Eu vi no Isso. YouTube, eu vi. Tem Você- uma doula para ajudar no Se parto. você, que é da área da saúde, puder dar um parecer sobre isso, a gente também te agradece, Denise Custódio. Se isso fosse utilizado nas aulas, tá? Dos cursos de medicina, dos cursos de enfermagem, como parte do quadro, como parte da grade, para ajudar a menina que está ali aprendendo a fazer um parto, o obstetra, se fosse usado para essa funcionalidade, eu compreenderia. Sim. Agora, a vida, ela é insubstituível. O problema é que certeza. nós estamos sendo todos os dias Olha, substituídos até na por aula- artefatos. Até na aula de medicina, né, de enfermagem, que são os laboratórios, anatômicos, né, de anatomia. Anatomia. Então, é usado fetos verdadeiros? Até né? isso eu Até entenderia. isso. A substituição do feto Porque verdadeiro. não tem como você Tá. substituir Órgãos, uns por exemplo. órgãos, um ser que, no caso, não está vivo, mas que é composto de órgãos, de tecidos, células, enfim. tudo, não tem como. Então, é uma situação muito difícil. Eu fiquei assim sem entender o que a gente estava aqui, antes de nós iniciarmos a nossa roda de conversa, sobre será que é verdade mesmo ou será que é mentira? Será que essa situação de bebê reborn veio para poder tapar alguma coisa que está acontecendo aqui no nosso país, para Sim. esconder? Porque não é possível No meu campo de esse visão, movimento, Tá tendo muita influência. Isso. Muita influência. Porque é um caos que está acontecendo, de repente até a gente pode tentar levar para o outro lado, Carlinha, que pode ser que nós estamos aqui conversando, mas que essa situação dos bebês reborn veio para poder, não é suprir, mas esconder algo que está por trás, que é até muito maior. Vocês Então, concordam E os comigo? influencers já estão sendo usados como uma massa também, né? Porque de 5 em 5 segundos que você sobe os reels, os stories, é só bebê reborn, só bebê reborn, só bebê reborn. Vivemos De todas as matérias, de todas as maneiras possíveis. Num momento em que já a longa data, a gente que faz parte aí de um cenário político, um cenário público, nós percebemos que assuntos, situações, eventos, festas, são usados como ferramenta de distração da população. O brasileiro se distrai com uma facilidade muito grande. O carnaval, por exemplo. Oferta, carnaval, futebol, enquanto tudo, o pessoal entretenimento. Tá assistindo futebol, enquanto o pessoal está assistindo carnaval, os nossos ministros estão lá Estão tomando fazendo- decisões tomando sobre as nossas vidas, aumentando os assinando próprios leis, salários. decretos. Sim, sim. Aumentando os próprios salários, E aí, mexendo Paula, com o essa nosso situação do bolso. bebê reborn pode ser a mesma coisa? Pode estar sendo oportunista. Sim. Pode não ter sido planejado, Sim. mas pode ter sido oportunista. Sim. Vamos Esse aproveitar boom na internet, nos esse veículos de ápice, massa. essa distração, porque o povo já se distrai com facilidade,
Enquanto isso, quando passar a onda do reborn, a gente vai ver os resultados aí. Sim, Porque tem coisa muito mais importante acontecendo pelos bastidores e as pessoas não famílias percebem. sendo destruídas por conta de um artefato ocupando espaço onde um sentimento, onde a dor que poderia ter sido vivida ou alguns outros maneirismos poderiam ser acontecidos, mas estão sendo substituídos por um Eu brinquedo. acho que eu vou ser um pouco mais taxativa, até dentro disso que nós estamos falando, que tem uma outra vertente ao meu ver, tá? Eu vejo uma forçação de barra para lacração. A pessoa que hoje você vê, tá todo mundo com muita sede de ganhar visualização, ganhar like, estourar, viralizar. Tá todo mundo querendo. Então as pessoas estão perdendo meio que a noção. E a história do bebê reborn se tornou, na verdade, não patológica, mas uma questão de caráter, de falta de caráter. A doença é caráter. É falta de caráter. Porque dá uma nota de 100 na mão dessa pessoa e vê se ela vai achar que é de brinquedo. Pelo amor de Deus, né? Então, talvez, para ganhar a quantidade de visualização, seguidores e ser chamado, de repente, para um reality show porque fez uma maluquice dessa na rua, a pessoa se submete ao ridículo. Sim. Se submete ao ridículo para aparecer. Concordo. E enquanto isso, coisas mais sérias acontecem. Acontece. Vou falar para Depois do vocês. bebê reborn, vamos ver o quê? A esposa Babá, reborn? Não, esposa reborn já tem. Já tem? Fica quieta. Marido Boneca reborn? inflável. E minha filha já tá custando não sei quantos milhões aí que estão falando que já tem 100 homens na fila. 100 homens na fila para conseguir uma esposa dessa. Vocês estão entendendo o nível? O nível que nós estamos chegando. Sabe? De discrepância, de caráter. As pessoas são capazes de qualquer coisa. As pessoas querem estar em alta, querem estar na mídia, ainda que para isso passem por cima de princípios, de valores. Sem peso, sem medida. Eu concordo até com uma situação de Alzheimer, né? Um senhor, uma senhora idosa. Seria uma outra história. Uma pessoa com deficiência cognitiva. Porque ele também não está assim, sabendo muito diferenciar o real. São formas terapêuticas. O boneco utilizado para formas terapêuticas. Né? Então, aí a gente agora fica nessa situação. Eu sou sincera em falar que até na questão de pais enlutados me causa uma aberração interna. Me causa temor. A pessoa tem que viver o luto, né? A pessoa precisa... Esse negócio de não pode ficar frustrado. Olha as crianças da gente como é que estão crescendo. Sim. A dor faz parte da existência humana. A gente tem que parar com essa palhaçada de querer proteger de tudo. Se a gente fosse protegido na hora de andar de bicicleta, a gente não ia saber andar. Você concorda comigo que de alguns anos para cá mudaram muito? Porque hoje em dia a criança faz alguma coisa, chamada né, de geração Nutella. Que não é o não pode bebê ser chamada a atenção. Aí não pode botar de castigo. Alguma coisa, leva ela no psicólogo. Aí tá. Aí a mesma criança que daqui a alguns anos tá espancando a professora na sala de aula. Leva ela no psicólogo, limites. Mãezinha. Leva ela no psicólogo. Aí, na nossa geração, chegava em casa, o que houve? O que aconteceu? Peraí. Tava resolvido. Eu discuto muito isso Brigar em casa. na escola, você brigava com um coleguinha, também caía lá no pau. Falamos sobre isso hoje. Já tá resolvido. Já resolvia tudo lá no local mesmo. Agora você não pode falar uma verdade. E guarda raiva. Hoje em dia as pessoas guardam raiva. Que o povo leva pro coração, também. Dependendo, claro, do jeito que você fala aquela verdade. São situações e situações que, se a gente for parar aqui para debater, a gente vai entrar em racismo, homofobia, tudo. Violência, né? Eu, por exemplo, se eu estiver passando, eu passei por uma perícia, e eu digo isso para vocês com muita tristeza, que botaram lá que meus cabelos estavam trançados até a ponto que minha pele era corada. Eu acho que o perito não percebeu que eu nasci preta. Ih, mentira. Você declara no IBGE o que você quer. Cabelos trançados até as pontas, lúcida. Eu acho que de repente eu tinha que estar drogada para chegar lá, por causa do CEP. Mas você não sabe. E pele corada. Eu sei como é que funciona, mas não tinha um outro argumento para colocar? Gente, ou seja, é uma loucura. Né? Então a gente está sociedade hipócrita mesmo. Né? À beira da loucura, da hipocrisia, mas da infuncionalidade humana. Porque eu vi uma figura que eu não vou falar o nome porque realmente vai dar processo, requerer o passaporte do bebê reborn. É uma figura que tem seguidores, é uma figura que é bem antenada, é uma figura que, sabe, tem um peso na sociedade que leva uma multidão. Passaporte.
Meu Deus. Deixa eu falar. Tu não bota teu brinquedo na mala, não, pra tu ver se ele vai sentado do meu lado, na janela. Meu Eu vou fazer Deus igual do aquela menina do céu. avião? Mas Não. aí, o que acontece? Essas empresas de avião é bem capaz de aceitar. Vai lucrar. Vai bem capaz de Lógico, aceitar. Tudo que gera Eu vou lucro comprar- é eu vou comp- interessante. Eu vou comprar uma passagem pro meu bebê reborn. De Aí verdade, coloca de Daqui ali a pouco do verdade. você lado. entra no avião, você vai ver todas as cadeiras De da verdade. executiva e econômica, cheio de bebê Existem reborn. 3 empresas que estão lucrando muito. As fabricantes de borracha, né, através dos seringais. Imagina quanta mata está sendo devastada Sim, para poder pegar a matéria-prima, para poder desenvolver Látex, essa Não, bagaça. borracha, não silicone. vai demorar muito, vai aparecer uns cachorrinhos aí. Sim, vai os pet reborn. Vai aparecer Não tem vai, gente, vai já não tem aparecer mais uns denúncia, uns agora é pet gatinhos. reborn. já vi. Gente dizendo... Já eu vi, vi uma meu coisa, pai, gente. um grupo de pessoas. Mãe, eu não vou que comer se porque vestiram de agora eu cachorro. sou uma pedra. Aí o pai vira, você é uma pedra? Eu sou uma pedra. Ah, você é uma pedra. Então, a partir de hoje, você não come, você não bebe, você não toma banho, devolve suas roupas, devolve seu também não telefone, fala, devolve e seu também tablet. Não precisa nem falar Vai comigo. pro quintal, fica no meio do jardim, arranca a roupa. Fica lá. Sim. Ai, mas esse pai tá traumatizando. Não, tá ensinando o que é a Não, vida. porque hoje em dia a criança tem a sua identidade. Ela declara o que ela decide ser e o que ela é. Foi e por ninguém causa se mete disso que nisso. essa semana eu estive numa escola pública, estava dentro da secretaria aguardando um evento. A criança, por ter liberdade de expressão, estava xingando vários palavrões do lado de fora e os professores e os inspetores não podem falar mais nada. É uma escola municipal que tem a placa de JET, mas que a internet não funciona dentro da escola. Mas então, Paula, aí, voltando um pouco o nosso assunto. A gente só tá tomando, irmão. O que você acha de dar de presente um bebê reborn para uma criança? Nessa atual situação que nós estamos vivendo. Para uma criança, ainda assim, eu acho natural. Sim. Para uma Mas criança. aí você acha que ela vai. Mas você tem que ensinar tratar para como aquela um boneco criança. ou acha que vai passar a tratar como um A irmão? criança já tem a identidade da fantasia. Sim. Exatamente. Sim. É só Já explicar. é o período dela. Sim. Dela transpor daquele objeto, aquele brinquedo, fantasiar. Aquele objeto, aquele brinquedo que é o bebê reborn, ela vai aprender os cuidados, ela vai aprender os limites. A própria criança sabe que não é de verdade. O problema não está na criança. O problema está no adulto. Tá no adulto. Problemático. Que está exacerbando, que está substituindo, está sofrido com essa era virtual, com essa história toda de influencers, dessa coisa toda de tudo virtualizado desde a pandemia, que se trancava dentro de casa e qualquer espirro que alguém dava já corria, já se escondia. Já se escondia. Então esse exacerbado já está vindo desde aí, entendeu? Só substituiu. Sim. Foi uma espécie de substituição. Nós estamos vivendo o momento também dos excessos. Tá? Excessos. Como resposta a outros excessos que aconteceram. Mas a partir do momento que eu vejo algumas falas de que a vida é minha, eu faço o que quiser, minha vida, minhas regras, meu corpo, minhas regras, e acaba se fugindo de algumas regras, você se predispõe a passar por determinadas situações. E isso tudo foi construção para que a gente chegasse no dia de hoje, onde um boneco é mais valorizado do que uma criança que foi jogada no lixo. Ah, mas não é melhor comprar um boneco que está dentro de um abrigo, que está na lata do lixo, que está no bueiro, que está... Não é melhor um boneco. Aí chega é melhor a prevenção... Da responsabilidade que não quer ter. Então, é melhor a educação, é melhor a informação, porque você vai aí dentro das favelas hoje, você não vê nem tanta menina grávida dependendo do lugar, mas o índice de doença sexualmente transmissível está lá no auge, inclusive o HIV. E o sífilis. Tá? Sífilis, HIV, você que é da área da saúde sabe bem disso. Muito. Doenças que são silenciosas, mas que tá levando um montão pro buraco. Tá? Um monte de pai de família que gosta de fazer uma visitinha diferente também. Sim. Mãe de família, e aí depois não sabe como contraiu, porque não consegue se encapar. A gente tem que jogar limpo. Aonde o mesmo material que produz a camisinha que preserva a criança real, fabrica o bebê reborn. Mas então, o Carlinha, eu proponho nessa conversa que nós estamos aqui, nesse bate-papo, nessa roda de conversa, que como eu sou da área da saúde, como vocês sabem, então nós temos um programa de entrega voluntária. Entrega voluntária são as mães que por um motivo ou outro não podem ficar ou não querem ficar com seus filhos
e elas assinam um termo e deixam na maternidade e vão lá elas são chamadas na vara da infância para confirmar que não querem, e essas crianças vão para um abrigo. Então, assim, o que eu proponho perante toda a nossa sociedade é que diminua também o tempo de adoção. Sim, é uma Diminua possibilidade. o A tempo de burocracia. adoção, diminua essa burocracia, até para que essas mães aí que estão de bebê reborn, que sentem falta de uma afetividade, de um amor, de um carinho, de um acolhimento, possam pegar um RN, um bebê de verdade, né? O que vocês acham dessa situação de tentar pedir para o nosso governo, aqui, os nossos responsáveis aqui no Rio de Janeiro, que diminuam o tempo de adoção? Aqui demora tanto que muitos vão para outros países, né? Vão para outros locais. Por isso o tráfico de criança também é tão grande. Sim, para poder adotar, para poder ter uma troca, ter um amor, porque às vezes o ser humano ele precisa, ele sente falta de uma criança, ele precisa ter uma troca, e aí a dificuldade no tempo de adoção, né, é muito ruim. Então, se a gente conseguisse fazer, de repente, um abaixo-assinado aí, para que diminuísse o tempo de adoção e aí no nosso Rio de Janeiro, no nosso total, país, né? Às vezes, para adotar uma criança, tirar do abrigo, aproveitar essa situação de doação voluntária, entrega voluntária de um ser vivo que precisa de afeto de verdade, de uma família, que precisa de uma boa educação, de uma boa escola, de princípios, às vezes demora tanto, e para conseguir documentação para um pedaço de borracha é rápido. É instante. Já vem no pacote. Diminuiu o tempo um pouquinho, e também, assim, eu acredito que o governo poderia fazer. Ajudou um pouco, porque agora pode ser concretizado com pais... casais homoafetivos. Homoafetivos. Então, já ajudou um pouco, mas aí o nosso governo poderia arrumar uma forma de ajudar muito mais, de fazendo quanto menos diminuir esse tempo, vai ser melhor, né? Até também para irmãos, né? Sim. Porque muitos desses orfanatos, desses órgãos, algumas crianças, por conta da adoção, sempre adotam, na maioria, os 80%, são sempre os menores, os irmãos maiores acabam ficando. Até 3, 4 anos de idade é o maior índice de adoção. Sim. E os mais velhinhos vão ficando para trás, e às vezes ficam adultos nos orfanatos, se tornam voluntários. E, enfim, não conseguem alguma lei, alguma cláusula que pudesse reduzir também, né? Se a gente for olhar as nossas leis, muitas delas com relação a isso precisam de uma revisão. Nem essa lei da cegonha reborn, ela precisa de uma revisão, sim. De repente precisa de emenda antes de ser aprovada. A nossa Constituição, Deus me livre, eu não vou falar que é uma piada, não vou. Mas ela foi construída, ela foi feita em 1988, e depois foi feita vários puxadinhos, né? Igual favela. Igual favela, é cheio de puxadinho. Aí depois criou a lei 8.080/90, aí depois veio a 8.080/90, aí veio a 42, é uma confusão danada. Então, são vários puxadinhos, né? Então, acho que a nossa sociedade ela é feita de puxadinhos. Na verdade, ela é feita de Eu acho que é por isso que o Rio de Janeiro se tornou um grande complexo de favelas, né? Que se você for olhar direitinho, quase não tem mais conjunto, quase não tem mais condomínio. É muita favela. Rio de Janeiro é um complexo de favelas. Claramente. Todo lugar que você vai é chamado de complexo. E eu acho que é por isso. Dentro da minha ignorância, acredito que toda lei, todo projeto de lei passa por uma penca, inclusive aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, são 51 cadeiras. Não é possível que 51 cabeças não consigam ler e reler, se é que eles fazem isso, tá bom? Porque com o salário que ganha, de repente, nem se preocupa com essas questões. Eu vejo cada aberração aí acontecendo, e o povo, por causa de ignorância, por falta de conhecimento, se submete achando que os seus políticos de estimação estão certos. Porém, eu acredito que esses projetos de leis,
Eles tinham que ser de verdade vistos, revistos, vistos de novo, observar todos os prós e os contras antes de serem lançados. Para não acontecer situações como essa, onde a sociedade, que tem desvio de caráter, se promove em cima da desgraça e se promova em cima de pequenas falhas. Porque essas falhas, elas podem gerar outros problemas maiores. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente está gerindo a vida dos outros. Quem está lá sentado na cadeira está decidindo a nossa vida. A deles já está decidida. A deles já tá o caminho, como Vida se ganha. diz, bem andado. É isso E aí. aí você, Paula, você tem noção do preço do bebê reborn? Você tem noção, cara, do Aqui preço? no Brasil tá entre, assim, variações, né? 200 a 3 mil reais, dependendo da qualidade, né? Do silicone. Quanto mais realista, mais caro. Mas no exterior, já há bonecos no valor de 30 mil dólares. Nossa, Imagina 30 isso. mil dólares, porque é o pacote completo. É o pacote. Como É o assim pacote completo? Vem Ah, com- já vem na barriga. Vem na barriga já vem com a teste do placenta, pezinho, com teste placenta, vem com a certidão de nascimento. A caixinha, já vem já na caixinha já com bercinho, entendeu? tem Quanto berço deve também. custar? Tem. Quanto deve custar o sepultamento de um bebê reborn? Que eu vou abrir um cemitério reborn. Vai abrir cemitério. Ah, gente. Eu ainda não consultei um bebê reborn. Como eu estava falando, Caraca. as indústrias que ganham é a de borracha, a de roupinha de E bebê será que que tá as, crescendo a e as mães beça. vão aceitar o... Bom, como os ele é bebês muito reborn caladinho, morrer? eu vou fazer uma avaliação diagnóstica nele. É, porque de repente precisa passar pela fono. Sim, Talvez sim. eu tenha alguns especiais vindo no meu E eu, de consultório. repente, Sim. vou precisar da sua ajuda psiquiátrica daqui a algum E me tempo. diz uma Eu psicológica. trabalho em maternidade, né? Eu espero que não chegue nenhuma mãe lá com uma barriga siliconada dizendo que Eu vai dar à luz recebi 3 mensagens específicas de um bebê reborn. me perguntando o que deu na cabeça desse vereador. Eu falei, gente, me deixa dar ele o direito de resposta para eu poder Olha, debater com assim, vocês. eu não tô sabendo Mas muito, escuta essa. mas de repente ele Se ofereceram para babá reborn. Não, eu já vi isso. Mas aí a eu já lei vi não no é Instagram. pra alavancar ou elevar Isso é mercado, cara. Isso a é marketing. Eu estima sou dos formado- artesãos Eu dos sou formado bonecos. em marketing. Isso é marketing purinho. É para vender boneca dar de pau. Sim, mas então, Entendeu? às vezes ele fez essa... Isso aí vai estar valendo um carro. Ele mesmo, a pessoa que criou essa situação, ele de repente ele não sabe como ia desandar, Não, qual ele a falou proporção, conosco que ele pra não qual imaginou lado- que fosse tomar essa proporção. para qual lado iria essa E situação. que alguns jornais, inclusive, não deram a ele o direito de resposta. Resposta. Só uma emissora convidou Mas isso é pra uma ele dar... febre. Nós estamos Daqui a aí pouco- para ele dar daqui a pouco é uma resposta. outra novidade. Pra É, conversar até onde conosco. vai essa febre. Sim, mas aí os problemas, os transtornos psicológicos que vão ficar. Eu não tenho transtorno por causa de boneco, não. Eu tenho transtorno na hora de pagar o meu boleto. Sim, Eu tenho sim. transtorno na hora que meus parafusos começam a parecer que estão inchando aqui na garganta, apertando, que a minha cirurgia Olha, começa eu tô tô aqui ouvindo pensando. Eu criei fatos meus de filhos com tanto casamentos sendo sacrifício. desfeitos, Criei meus mãe filhos com tanto chorando. sacrifício. Já pensou eu ter um bebezinho desse aqui que não. Que eu ia ter que fazer o que, gente, para criar ele? Nada, né? Nada, ele se criou sozinho. Ele se cria sozinho, Entendeu? não ia ter gasto. Vai, cuidado, Não ia Benjamin, ter- não cai não. Não ia ter que ficar. Não mãe, cresce, eu quero é um ver o bebê- futebol. Mãe, eu quero. É um Mãe, eu bebê pra ser. Mãe, eu quero ir pra casa de vovó. Mãe, eu quero ver o futebol. Mãe, eu não quero ir pra escola. Mãe, eu tô com dor de dente. Mãe, eu tô com isso, eu tô com aquilo. E será que ele sente dor de dente, gente? O reborn? Tem que botar o dentinho primeiro, a gengiva tem que coçar. Aí, Eu a tenho que gente babar. Tem que comunicar Aí essas tem que empresas aí, pra não pegar esquecer aquele- do como é que é o detalhe nome? dos dentinhos, que vai doer, botar um Dor de dentinho. ouvido nem Um pensar. dentinho mais Não, amarelinho, assim, pra poder a Isso. mãe. Será a que mãe já vem com cárie? A mãe levar no dentista. A mãe Vai ter reborn que tocar, levar passa no um pouquinho dentista. de Ou flúor seja, aí. A gente tá fazendo piada, o negócio Mas virou a coisa é chacota, séria. mas a coisa é muito bem séria. séria. A partir do momento que a Que pessoa... mexe com o psicológico, que mexe com a saúde mental, é realmente Porque- uma coisa muito triste, né, E fora gente? as Vamos outras falar. coisas que podem ser criadas a partir dessas situações. A gente estava falando. Tem doido que pega pedra para jogar da ponte para fazer carro parar. Imagina jogar uma peça dessa, o povo frear achando que é uma criança que está caindo do viaduto. Meu Deus, nem pensar. A cabeça Deus do me- ser humano ela é completamente inclinada para aquilo Sim. que é mal. Tem vários distúrbios. Inventar um sequestro de um Criar bebê criar reborn. um acidente. Você tá entendendo? De Isso. fingindo que é uma criança de verdade, mobilizar, botar de cima de um prédio, fazer de conta que a criança tá abandonada. Gente. Então são várias situações para quem já não tem
um caráter muito inclinado Gente, olha só, pro a bem. minha mente não chegou aí. Assim, Eu tipo, fiquei pensando achar em que situações vão calamidade. jogar no trânsito um bebê, que Calamidade. vão fazer... Meu Calamidade. Deus do céu. E vou te falar mais. Que ponto é Isso esse? vai se tornar caso de saúde pública, Já é, tá? Sim. Não mental, já é. mas porque esse tipo de comportamento das pessoas de pegar, querer o lugar do assento no ônibus, querer passar na fila do mercado. Entrar no UPA. Estamos com uma população cheia de problemas de verdade, É uma lutando população contra... doente? Você Então, acha que é uma população Vamos que separar. está ficando doente por Falta conta de disso? caráter. Falta de caráter. E essa falta de Mas caráter em pode ser um determinadas problema situações... de saúde mental Mas vamos também. lá, você Sim, não mas acha? tem saúde também mental a abre gente brecha para consegue identificar. oportunismo, abre Para a brecha para um saúde monte de mental tem coisa. laudo, Denise. Para a saúde mental tem laudo, tem os Sim, se profissionais atesta, tem avaliação capacitados. diagnóstica. A gente não pode A avaliar pessoa um viveu bebê. muito bem a A gente vida já toda avalia dela, a mãe, viveu a muito gente bem a avalia vida o pai, toda. a família, a Não, criança. eu tô dizendo assim, uma mulher entrar dentro do UPA, brigar com a outra mãe que tá na fila com o seu bebê real. Ela já sofre né? de distúrbio. E aí... Ela já né? passou toda a afetividade que ela tinha já para aquele Ela tá objeto sofrendo- e ela ela tá já tá sofrendo- naquela fase de Ou ilusão. ela tá esquizofrênica. Mas aí você não acha que pra pessoa tomar uma atitude dessa, ela tá com algum problema mental, psiquiátrico? Nem sempre. Porque para entrar dentro do UPA Temos os e pedir para que o oportunistas. médico atenda uma criança... Tem os oportunistas versus Tem os os que estão com oportunistas. problema Eu vou acreditar psicológico. nisso que você está colocando quando for alguma pessoa com alguma dificuldade cognitiva. Tá? Uma pessoa, um espectro autista. Sim. Uma Não, pessoa... mas o autista não vai não, fazer de isso. nível 3, Porque de repente, o autista- nível 3 de suporte, O autista de repente é muito, vai fazer. O autista é muito sincero, ele não vai... Sim, mas Não, mas ele eu não tô vai falando condicionar- daquela situação na situação. mais grave, Sim. que olhando acha que realmente é um bebê, que tudo, Sim, tudo que sim. mostra para aquele indivíduo naquela condição Sim. que ele acredita que é verdade. Sei, Porque se eu sei. pegar um cachorro de mentira e bater na frente de determinadas pessoas com autismo, eles vão chorar, porque eles vão achar que é um cachorro de verdade. Eu conheço Tá uma entendendo? pessoa que tem Vão sim. deficiência intelectual e tem bebê reborn. Mas aquele bebê reborn que ela tem ajuda no processo de evolução. Exatamente. São desenvolvimento. É uma situações. diferença Acalma, daquele que é né? o Faz um- oportunista que Sim. vai para uma fila do banco e Aí pede você fala pra ser o mim que a primeiro da gostosa, fila. que tá de cílio postiço, unha de acrigel, sainha curtinha, Sim. o cropped, ou então a irmã, vamos pegar pra outra vertente, a irmã do cocão, né, do vestidão, do roupão, vamos bater do lado. Ou então o outro lado de qualquer outra religião, de qualquer outra matriz. Vai carregar uma criança dessa por aí, um boneco desse por aí, querendo entrar na frente. Mas na hora de dar a consulta, na hora de pregar, na hora de cantar, na hora de rebolar o bumbum, tchan, 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 tchan. não dá defeito. Não dá. Isso aí... Porque aí eu vou ter que processar. Não, porque mas isso aí abandono já... de incapaz. mas isso Se aí for já deixar é isso parte pra ir da pro hipo- baile em casa, é abandono de incapaz. isso aí já é parte já da Se da deixar pra ir pro hipocrisia, culto, seja qual culto for. da falta de ou senso, protestante ou não da protestante. psiquiatria, essas Mas coisas o que é loucas. psiquiátrico é de cunho psiquiátrico. Atenção, babás, é a melhor forma, o melhor Então, dinheiro, aí, mais fácil de se ganhar com um bebê reborn. Então, gente, nós vamos aqui deixar, A gente né? precisa encerrar, né? Nós Se precisamos- deixar. nós vamos aqui encerrar a nossa roda de conversa, né? Vamos ter várias outras, né? Inclusive sobre o autismo, né? Sobre o espectro autista. E aí eu só tenho a agradecer Carla Moraes e Paula Pereira por esse início, né, desse debate, porque eu acho que pode ter vários outros, vai depender de como que a nossa sociedade aí venha desenvolver esse tema, que a gente não sabe aí se foi feito para poder esconder algo de muito mais grave por trás, ou se realmente é uma coisa que veio e se expandiu assim aleatoriamente, né? Surto. Um surto. Eu Isso quero aí. aproveitar as minhas considerações finais para agradecer a presença da minha amiga, vizinha, irmã pastora, Paula, que tem desenvolvido um trabalho Sim, muito constante, obrigada, muito Prazer bom, enorme. durante muito tempo. A Muito você, obrigada, Denise Custódio, muito bora, obrigada. convite Bora, maravilhoso. bora, Ao Cláudio, que é o gente. desenvolvedor desse trabalho Gente, eu lindo, tô que aqui nos dá a seríssima. oportunidade. Eu tô séria, vai falando. Eu tô E- séria olhando para ele, pro bebê. Mas eu pro quero bebezinho. deixar aqui uma dica, um atento para a nossa sociedade. Sim.
Cuidado com aquilo que você deposita, a sua energia, a sua força. Claudinho. Porque em qualquer momento isso pode se voltar contra você e contra a sua família. Hoje, o que pode parecer uma brincadeira, uma febre passageira, um momento, né, de descontração, e até para ganhar, né, like, para ganhar, para poder viralizar nas redes sociais, amanhã ou depois pode ter um retorno muito trágico. Temos que viver com o pé no chão e sem colocar a cabeça nas nuvens. Sim. Estamos à beira de um colapso social e precisamos de nos... Seu afilhado. Dispenso. Coloca pra rotar. Eu gosto de criança de verdade. Nada contra quem coleciona. Não faz assim Tá? que pode pôr um aspirar. Nada contra quem coleciona, tá? Não é maus tratos, não. É a realidade. Mas a gente precisa levar mais a sério as coisas que a gente está vivendo para evitar, lá na frente, outros transtornos psicológicos, psiquiátricos, outras crises de esquizofrenia, ansiedade, depressão, que são desencadeadas a partir dessas fugas à realidade. Deus, Não olha, confundam gente, não. Aqui, fuga da realidade olha, com eu vou falar um problemas negócio, reais. deixa eu ver se Aqui, ó, foca. é tão fofinho. Não faz isso, não. Não faz foca, isso, não. não. Eu acho que tá respirando. Eu acho. Ela é a melhor. Eu acho que tá respirando, gente. Você apertou o narizinho, vou ter que levar pro médico. Na moral, se eu meu acordo Deus com do isso aí de céu. madrugada do meu lado, toma 2 tapas na cara. Não faz isso, gente. Aí eu vou ter que levar você Toma pro um bico na psiquiatra costela, me e leva- ele também. Não, faz o tadinho. seguinte, Olha o abre um conselho RO. tutelar. Abre um RO. Conselheiro gente. Reborn? Onde é que começam as eleições? Meu Deus, conselheiro. De 4 em 4 Né? anos. Daqui a bom. pouco vão fazer contra nós a campanha sobre a violência, né, infantil. Violência dos bebês reborn. Pode. Tá, meu filho? tá surreal o Me negócio. desculpa, tá? Eu sei que você é um bonequinho, mas eu não ia bater em você, não. Inclusive tá bom? feinho, diga-se de passagem, né? Eu ia levar pra minha filha. Gente. Feinho. Então, mas é igual as pessoas também. Tem cara de joelho? Não, porque tem pessoa. Aqui tem pessoa feia, tem pessoa bonita. Não pode falar que as pessoas são feias. É ausência de beleza, isso não dá processo, irmão. É igual uma prima minha que falava pra filha dela, pequenininha. Ai, você é tão desprovida da beleza. E a menininha ria, tadinha. Não estava sabendo de nada. Que horror. Deixa esse pedaço de borracha aí. Bora ser feliz. Bora com Denise bora, Custódio. Bora. gente. Boa noite pra vocês, Bora. tá? Boa noite, galera. É Mais isso uma aí. vez, obrigada. Vamos que noite. vamos.